Bom dia, meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Bilu. Bom, hoje nós vamos fazer um devocional, nós vamos falar a respeito de estresse. Ai, Bilu, a minha vida já é tão estressante, eu ouvi ainda sobre estresse. É muito importante que a gente saiba e conheça o nosso corpo, né? E saiba também, aprenda, né, a lidar com essas situações de estresse, de extremo estresse, né? E eu sempre falo, né, fazer uma leitura do teu corpo. Por que que você está estressado? O que que aconteceu antes de você ter esse pico de estresse, desse nervoso, né? Então a gente vai ver aqui, vamos falar um pouquinho a respeito de estresse. Conhecimento não ocupa espaço e nos ajuda a lidar com muitas situações. A paz é um estado de tranquilidade e de bem-estar que transcende as circunstâncias extremas, vindo da confiança em Deus e do relacionamento com Ele. É uma paz que excede todo entendimento, guardado no coração e a mente em Cristo Jesus. A gente fala, né, a paz e o estresse, né? Então fala aqui que a paz a gente vai encontrar mesmo em Cristo, né? Mas a gente vai ver agora o que é estresse. É um nervoso? O que é um estresse e quais são os gatilhos, né? Cada um tem uma vida, cada um tem um tipo de vivência, né? Então, o meu tipo de estresse é totalmente diferente do seu, né? Uma casa com um monte de filhos, 4, 5, 6 filhos, né? Adultos, o estresse é de uma forma. Uma casa que tem 4, 5 crianças, o estresse é outro tipo de estresse. Então a gente vai ver aqui um pouquinho. O estresse, seja ele do campo oxidativo, do campo crônico ou pós-traumático. O estresse é uma reação natural do organismo a situação percebidas como ameaçadoras ou desafiadoras. Isso nos traz estresse também. Essas situações ameaçadoras e desafiadoras, que pode causar alteração física e emocional. Tá concordando com isso? É uma resposta biológica destinada a preparar o corpo para lidar com o estresse, seja fugindo ou enfrentando situações. No caso, se o estresse se torna crônico ou excessivo, ele pode sim te trazer problemas de saúde, até levando você à questão de ter que tomar uma medicação, né? Vamos ver isso mais para frente. O estresse pode vir por várias situações. Eventos da vida, né? São eventos, né? Quer dizer, de vez em quando, eventual, né? Eventos da vida, como mudanças importantes na nossa vida, como nos casar, né? Que é eventual, tá vendo? É eventual, por isso fala evento. Casamento, novo emprego, ou buscar o emprego, você está desempregado, isso traz um estresse, uma preocupação, né? Mudança de casa, eu vou mudar, aí tem que fazer, encaixotar tudo, e tem que varrer, tem que pintar a casa, tem que reformar, isso traz um estresse para nós. Eu lembro que minha mãe tem epilepsia, vocês sabem, e eu lembro que toda vez que meu pai reformava a casa, aquilo trazia tanto estresse para ela que ela desmaiava direto, enquanto a casa não terminasse aquela reforma, ela vivia desmaiando e vivia desmaiando, sabe? Então, tudo aquilo que traz pico de estresse, às vezes a gente precisa evitar. E tem coisas que não dá para evitar, mas dá para gente, né, fugir um pouco, buscar outras situações
que diminua esse estresse. Uma das situações que eu falo é cuidar de planta. Bilu, eu não tenho tempo. Acha tempo. Se você encontra tempo para ficar estressada, nervosa e doente, então procure um tempo que te traga paz, que te traga tranquilidade, que traga serenidade para você. Cuide de plantas, mexa com a terra, né? Vá passear com seu pet, né? Então, tem fatores que traz também a tranquilidade, que traz a paz também, né? As situações cotidianas. Olha, nós falamos da eventual, agora nós vamos falar da cotidiana, que ela é ali, né? Cotidiano, é todo dia, né? Essa a gente precisa fazer uma leitura do nosso corpo, viu? Dificuldades no trabalho. Eu tô com dificuldades com uma pessoa, dificuldade com o chefe, dificuldade no trabalho em si que eu tenho que realizar, né? Dificuldades financeiras, dificuldades no trânsito, nas filas de supermercado, de banco nem existe mais fila, né? Mas fila em supermercados, filas, esperas intermináveis nos consultórios médicos e outros tipos de fila, isso também nos traz estresse. Mas também você precisa fazer uma leitura aí, né? O que eu posso fazer para diminuir esse estresse? Chegar mais cedo? Né? O trânsito, as pessoas saem atrasadas de casa, aí já começou o estresse. Aí fica buzinando, fica brigando em trânsito. Às vezes, levantar mais cedo vai sim te ajudar, ainda mais nessa questão aí das situações cotidianas. Faça uma leitura. Se você levantar um pouquinho mais cedo, não vai diminuir um pouco mais o seu estresse. Faz essa leitura aí. E a pressão psicológica, né? Também nos traz estresse, né? Preocupações, medo, frustrações e outras situações mais. E a questão traumática, né? Que são experiências traumáticas na nossa vida, como acidentes de carro, violências, né? Desastres naturais. Isso nos traz também um estresse muito grande. Vocês viram que são vários picos, né? Várias situações que nos traz estresse. A gente precisa administrar, não é tomar remédio. Tomar remédio para estresse não vai te resolver, porque você continua na mesma área, na mesma situação, dentro da mesma situação que te traz estresse. O remédio vai melhorar? Ou vai melhorar você administrar ou tentar administrar melhor essa situação? Eu falo que eu trabalhei no Emura, na parte administrativa, e lá tinha uma pessoa que, quando eu trabalhei na loja do Emura, ela me marcou. Sabe quando uma pessoa não gosta de você de jeito nenhum e ela te persegue? Essa pessoa me perseguiu. Eu trabalhei no Emura 4 anos e meio. Pois ela me perseguiu desde que eu entrei lá. Ela não foi com a minha cara. Não foi. E eu sempre fui muito quieta, cabisbaixa, nunca fui de falar nada com ninguém. Aí fiquei 2 anos na loja. Depois eu fui passada lá para a administração no setor de marketing e propaganda do Emura. E se vocês não conhecem, o Emura era uma loja, hoje não existe mais, mas era uma rede de lojas de materiais para construção. E essa mulher atentou a minha vida. Eu chegava, o Emura tinha um ônibus que levava a gente para a BASF, que era o centro administrativo, né? E eu entrava no ônibus chorando, e eu saía do ônibus no final no final do expediente, eu saía do ônibus chorando também. E um dia o motorista perguntou para mim assim: posso te fazer uma pergunta? Eu falei assim: pode. E eu sempre esperava todo mundo sair para depois eu sair, para ninguém ver que eu estava chorando, que eu estava, né? Eu estava num estresse assim elevadíssimo. Ele falou assim para mim: o que te estressa? O que te preocupa? O que está te fazendo chorar tanto? Você já entendeu isso em você?
Se você já entendeu, tenta resolver essa situação. Você vai ficar dessa forma chorando todos os dias até quando? Você precisa resolver. E eu falei para ele, tem uma pessoa que desde que eu entrei aqui na administração, desde que eu entrei no Emura, ela me persegue, ela me odeia e eu nunca fiz nada para ela. Eu tenho uma noção do que foi. Eu trabalhava na loja, no caixa. E lembra aquelas violetas, florzinhas violetas? Na época custavam R$1, 99 centavos. E chegou o cliente para passar a violeta no caixa para ele pagar. E aí, ele pegou e... Eu acho que era violeta, aquelas florzinhas pequenininhas assim, florzinhas baratinhas. Era 99 centavos. E eu perguntei para ele, a gente tem que perguntar, algum vendedor te atendeu? Ele falou assim, não, eu peguei a flor sozinho. Falei, então tudo bem, cobrei R$1 só. Essa mulher, ela era vendedora. Ela veio no caixa me xingando de tudo quanto é nome. Porque eu não tinha passado aquela florzinha de 1 centavo, de R$1 no nome dela. Eu falei assim, eu perguntei para esse senhor se algum vendedor tinha atendido ele. Ele falou que não, que ele pegou a flor sozinha. Eu não tenho bola de cristal para entender que ele é um cliente seu. Eu perguntei para ele e ele falou que não. Aí ele mesmo falou para ela, falou, não, você não me atendeu nessa florzinha. Eu fui ali no jardim, eu peguei a florzinha e eu entreguei para ela cobrar para mim. Ele mesmo falou isso. Só que ficou marcadíssimo isso nela, por causa de R$1. Ela me infernizou 2 anos e meio. Não foi 2 anos e meio, foi quase 1 ano que ela me infernizou. Aí o cara, o motorista do ônibus, falou para mim, sabe o que você faz? Ora por ela. Ora para Deus abençoar a alma dela, curar a alma dela. E se você vê que está demorando, ora para Deus abrir uma outra porta de emprego para ela. Uma porta de emprego seja irrecusável para que ela saia da tua vida e te dê paz. O que eu fiz? Eu nem orei para abençoar, eu já comecei a orar, para que Deus abrisse uma porta de emprego para ela, irrecusável, para que ela saísse da minha vida. Eu comecei a fazer isso. Aí um belo de um dia ela chegou e falou assim para mim, só abrindo um parênteses, né? Ela pegou e falou assim para todo mundo, chegou toda feliz e falou assim, olha, eu consegui o financiamento da casa do meu sonho, só que eu vou ter que sair daqui. E eu arrumei, e vou ter que sair daqui. Ah, e o que eu fiz também? Eu peguei uma cópia no computador, peguei uma cópia do currículo dela e comecei a mandar para um monte de empresas, porque a gente trabalhava no Emura, então tinha várias empresas ali que trabalhavam com a gente. Eu comecei a soltar um monte de currículo para ela, currículo dela. E uma dessas empresas chamou ela para trabalhar e fez uma proposta irrecusável para ela trabalhar numa loja próximo da casa onde ela ia comprar. Então Deus fez um trabalho assim completo na vida dela. E eu falei assim, glória a Deus, aleluia, essa mulher vai sair da minha vida. Ali a minha paz reinou. Às vezes a gente precisa orar pela vida daqueles que estão tirando a nossa paz. Às vezes não é só dar paz, mas Senhor, tira essa pessoa da minha vida, leva ela para outro lugar, ou me leve para outro lugar. Mas a situação está insuportável, né? Bom, esse estresse afeta nosso corpo de várias formas também. O estresse ativa o sistema nervoso simpático. Olha que nome lindo, sistema nervoso simpático, que libera hormônios como adrenalina e cortisol. A gente já viu que o cortisol engorda, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí. Liberando hormônios como adrenalina e cortisol, que prepara o corpo para lutar ou para fuga.
Isso pode causar, não é bom, isso não é bom. Você pensa que é bom? Isso não é bom. Isso pode causar aumento na frequência cardíaca e respiratória, tensão muscular, sudorese, problemas de sono, alteração de apetite. Às vezes você vai comer mais do que deve, você come menos do que deve, você perde totalmente a fome, né? E dificuldades na concentração, né? O estresse é um sistema perigoso que tem deixado marcas no nosso mundo moderno. Vocês perceberam isso? A gente não via nossos avós que moravam lá na roça estressado. Não via eles toda hora olhando o relógio, eu tô atrasado, A gente não via os nossos avós. Como os nossos avós viviam, né? A nossa vida é uma outra, é totalmente diferente da vida deles. A gente mora na cidade, é uma vida totalmente corrida e estressante. Mas por esse fato, nós precisamos sim achar uma área de escape. Deixando marcas nesse mundo moderno, quais são essas marcas? A correria, a agitação, a pressão sofrida tem levado homens e mulheres a um estado de tensão cada vez maior. O estresse não é saudável, a gente viu isso, e suas consequências menos saudável ainda. E quem ganha com isso são as indústrias farmacêuticas, porque você está estressada, você vai no médico, eu estou estressada, eu estou nervosa, eu não consigo dormir, eu estou assim, eu estou assim. Bom, você já sai com 3, 4 remédios numa receita só. Você parou para pensar? Aí o estresse aumenta a sua glicose, te dá diabetes tipo 2, te dá excesso de peso, o estresse te dá nervosismo, né? Irritabilidade, aí o médico vai te dar um remédio para você ficar mais calma, mais tranquila, mais centrada, né? Aí ele vai te dar um calmante para você dormir de dia, dormir melhor de noite, né? E um calmante para você ficar mais centrada de dia. Então, prestem atenção. Tem coisas que dá para vocês corrigirem sem medicação. E olhem a bula dessas medicações que vocês estão tomando. Porque muitas vezes, essa própria bula, esse próprio remédio que você está tomando, que é para melhorar uma área, vai atrapalhar 3, 4 a médio e longo prazo. Quem perde com isso é você. A indústria só tem a ganhar, as farmácias só tem a ganhar, os médicos só tem a ganhar, os convênios só tem a ganhar. O único a perder é você, fazendo aí uso dessas medicações, né? Não é através de remédios que você vai encontrar a paz e a tranquilidade. Não é através de remédios. O sábio Salomão escreveu: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Você vai ver isso em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. A paz que você busca virá de 3 formas. Já estamos terminando. Virá de 3 formas. A primeira, a paz com o Criador. Busque ter contato com o Criador, busque ler a Bíblia, busque conhecer os mandamentos do Senhor. Salmos traz muitas palavras de tranquilidade para nós, né? De refrigério, de consolo. A Bíblia inteira traz essas respostas que a gente precisa. A medicação não vai trazer essa resposta para você. Então eu vou ler de novo. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14, 30. 2. Estar em paz emocional, que é o fruto da paz com o Criador. E o terceiro é estar em paz no relacionamento, pois isso reduz os conflitos, né? Igual eu ali. Eu estava totalmente desconcertada com aquela mulher, me maltratando, me humilhando na frente de todo mundo, e eu calada, cabisbaixa, né?
E assim, eu passei por uma situação que eu era da loja, eu era do comércio, eu não era da administração. Eu não entendia nada. Então eu precisava que ela me ensinasse o meu trabalho, porque eu ia trabalhar ali, ó, mesa com ela. E ela não me ensinou nada. Ela falou assim: o computador aqui se vira, o computador está aqui, se vira. Ela falou assim para mim. E ela falou assim, e ela pediu para todo mundo: se a Andréia pedir ajuda para vocês, não ajudem não ajudem ela em nada. O que eu fazia na hora do almoço? Eu descia, almoçava rapidinho e subia para ficar fuçando no computador para aprender a mexer com o computador, porque era um sistema que eu não conhecia, né? Eram arquivos que eu não conhecia. E quando eu pedia ajuda para alguém, as pessoas falavam: agora eu não estou podendo, agora eu não estou podendo, sabe? Então eu fiquei assim quase um mês chorando, quase 2 meses chorando direto, porque eu não conseguia desenvolver o meu trabalho, porque ela não me ensinava nada, ela não me passava nada. Além de me humilhar, né? Porque eu era burra, porque eu não conseguia, porque eu isso era aquilo. Ela me chamava de burra, de idiota, né? Ela me humilhava na frente de todo mundo. A gente trabalhava numa sala de 16 pessoas, numa sala. E ninguém me ajudava. Quando ela saiu, todo mundo veio pedir desculpa. Olha, desculpa, às vezes você precisou, é que ela orientou a gente para não te ajudar, ela te odiava, eu não sei o que você fez, mas aquela mulher te odiava e me odiava, gente, ela me odiava por causa de R$ 1. Ela me odiava. Assim você vencerá o estresse quando promover harmonia nessas 3 áreas da sua vida. A primeira área, paz com o Criador. A segunda área, paz emocional. E a terceira área, paz nos seus relacionamentos. Se não tem como você corrigir esse relacionamento, evita a pessoa. Uma pessoa que chega perto de você e só traz coisas negativas, histórias ruins, afasta dela. Tem situações que dá para a gente corrigir. E tem situações que não tá nas nossas mãos, e aí é a base da oração. Senhor, afasta essa pessoa de mim, ou me afasta dela, sabe? Se não tem como, né? Senhor, me afasta dela, me tira dessa situação, abre uma porta de emprego, abre uma outra situação para mim. No caso aí tem pessoas que moram no quintal com os pais, moram no quintal com familiares e já não suportam mais essa situação. Ora ao Senhor, sabe? Ora, ajoelha, entrega essa causa nas mãos do Senhor, para o Senhor abrir uma outra porta de emprego para você poder sair desse lugar que você está morando. Então, é oração, é entregar essas causas nas mãos do Senhor, que no mais, Ele vai fazer na vida de vocês. Muitas vezes a gente está sofrendo, está passando por estresse, né? E a gente não quer entregar essa causa nas mãos do Senhor por preguiça de orar, por preguiça de ler uma Bíblia. A gente pede para os outros orar, mas a gente mesmo não está orando, né? Então, o Senhor, Ele quer carregar as suas lágrimas. E eu te falo hoje, as lágrimas que você tem derrubado anos e anos a fio, fique em paz, porque essas lágrimas não estão sendo perdidas. O Senhor está pegando cada uma delas na própria mão, tá? Então, o Senhor entrega nas mãos dele. Senhor, essas lágrimas que correm hoje no meu rosto, toma elas nas tuas mãos, ó Pai, e traga elas como resposta, refrigério, paz, sossego, tranquilidade, traz harmonia ao meu coração, traz paz ao meu coração. Isso você pode estar fazendo. Isso está no teu alcance. Entregar as tuas causas nas mãos do Senhor, tá bom? Eu fico por aqui. Um beijo para vocês e Deus abençoe.